O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903 e, após pouco tempo de sua inauguração, tornou-se conhecido nacionalmente, sendo procurado por diversas famílias que buscavam tratamento para os seus entes. Tendo inicialmente cerca de 200 leitos, o Colônia estava operando muito acima de sua capacidade normal, contando com em média 5.000 pacientes por internação da década de 1950. Há um relato do Dr. Jairo Toledo que em um único dia 17 pacientes vieram a morrer durante a madrugada, vítimas do intenso frio. Os pacientes oriundos de diversos estados do Brasil chegavam em Barbacena por trem, em vagões abarrotados, cuja condição desumana fez surgir a expressão trem de doido, para significar uma viagem ao inferno. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender as pessoas com transtornos mentais, o local acabou se tornando um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época, ou não atendiam aos interesses políticos das classes dominantes. As condições de vida dentro da instituição eram sub-humanas. O psiquiatra italiano Franco Basaglia, que teve a chance de visitá-lo em 1979, chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. O fechamento da colônia só ocorreria anos mais tarde, durante a década de 1980. Em 1996, anos após seu fechamento, o Colônia foi reaberto, dessa vez transformado no Museu da Loucura. É importante realçar que dentre os 60.000 mortos, cerca de 70% dos pacientes do Colônia não possuía diagnóstico de transtorno psicológico algum. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos e mulheres com senso de liderança ou que não desejavam casar-se. Boa parte da população do Hospital Colônia também era de etnia negra. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas, que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas, sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo, ou devido à perseguição oriunda da falta de afinidade entre os pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos a baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim padeceram por conta da hipotermia. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecesse o alto número de pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger os seus bebês, que eram separados das mães após algum determinado tempo, as grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Os doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro do Colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever, e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, retratou a realidade dentro do hospital por um determinado período de tempo, trazendo a público o que ocorria no interior dos muros da colônia. Em 1979, o jornalista Irã Firmino publicou diversas reportagens intituladas Nos Porões da Loucura,
que revelavam a verdadeira loucura que se passava no Hospital Colônia. E Elvésio Hatun realiza o filme sobre o mesmo tema intitulado Em Nome da Razão. Com alto índice de mortalidade no Colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontravam no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Até o início de 1980, cerca de 60 mil pacientes morreram. Entre estes mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para faculdades de medicina. Atualmente, 190 pacientes em situação de baixa sobrevida são tratados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Os relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbex, intitulado Holocausto Brasileiro. A obra conta com riqueza de detalhes os assuntos aqui citados. Você pode adquirir a obra então pela Amazon e o link estará na descrição deste vídeo.